pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Daniel Fernandes, coordenador regional da Imagem Pública para a região 29, passando aqui para convidar vocês para assistir a nossa terceira sala de visita. E hoje a nossa companheira e jornalista Denise Vieira estará entrevistando o Sérgio Castro, jornalista. Uma entrevista gostosa falando dos 100 anos do Rotary em São Paulo. Espero que gostem, curtem com vocês nossa terceira sala de visita. Olá, eu sou Denise Vieira e nós estamos começando mais um episódio do nosso Sala de Visita Assuntos Rotários. Este que é um programa coordenado pela Coordenação Regional da Imagem Pública para a região 29 e eu honrosamente estou aqui apresentando. Ao meu lado está aqui comigo um dos ícones do jornalismo e do rotarismo brasileiro. E nós hoje estamos aqui na sede do Colégio Rio Branco e nós estamos também comemorando os 100 anos do Rotary Club em São Paulo, de São Paulo. Ao meu lado, como eu já falei, Sérgio de Castro, ele que é esse jornalista e está no Rotary há 40 anos, é isso mesmo, Serginho? Não mais, né? Talvez se eu falasse isso, vão dizer que eu sou megalomaníaco, mas eu comecei a ser funcionário do Rotary, aqui está a Fundação de Rotarianos, neste prédio, como você mencionou, e agradecer a oportunidade de estar nessa sala maravilhosa que se espalha para o rotarismo brasileiro, não é? Nós estamos, como você disse, comemorando o centenário do Rotary Clube de São Paulo, que é o segundo clube brasileiro, fundado pelo Rio de Janeiro. Nós estivemos juntos no ano passado, no centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro, e hoje aqui em São Paulo. Hoje é dia 24 de fevereiro, e esse prédio aqui que foi também um marco do rotarismo brasileiro, né? O segundo prédio construído no mundo para ser um núcleo rotário e também para ser a sede nova do Colégio Rio Branco, que havia sido doado pelo grande senador brasileiro, rotariano, José Hermílio de Moraes, pai, né? Depois teve o José Hermílio de Moraes filho, o Antônio Hermílio de Moraes, o irmão, né? Que teve uma grande sequência de trabalho. Gostaria de citar desde logo que eles foram muito importantes para o desenvolvimento do rotarismo em São Paulo. E esse prédio, então, que foi, como eu disse, o segundo construído no mundo para ser esse núcleo rotário, fundado no dia 20 de outubro de 1960. Veio aqui inaugurar esse prédio o então presidente da República, o grande mineiro brasileiro, né, o homem do desenvolvimento, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Serginho, a gente meio que se confunde aí nessa história de Serginho rotariano, Serginho jornalista. O que veio primeiro? Veio primeiro o funcionário da Fundação de Rotarianos. Se você me permitir informar, eu fui contratado pelo grandioso Mário Amato. Mário Amato, né, foi presidente da Federação dos Líderes Rotários, né? O Mário Amato foi o number one do Rotary Clube de São Paulo durante muito tempo, durante 5 quinquênios. Ele foi sempre o rotariano mais antigo do Rotary Clube de São Paulo. Faleceu recentemente, né, o grande empresário Mário Amato. Então atendi um anúncio num jornal, que precisamos de office boy, tratar no Largo do Tesouro, 16, 8º andar, que é uma praça que é tão antiga que até mudou de nome, agora chama Praça Manuel da Nóbrega, que é uma praça ao lado do pátio do colégio, onde começou a cidade de São Paulo. Então eu fui lá atender o jornal e tinha lá uns 20 garotos, eu tinha 15 anos de idade. E fui lá, era na redação da revista Vida Rotary. Naquela época, Denise, havia revistas paralelas. Nos Estados Unidos tinha 5 revistas, no Japão tinha 3, no Peru tinha 6, os peruanos, muita literatura, né? muito coisa. E no Brasil tinha 2. Claro, o Brasil Rotário, que não era a revista regional oficial. Não era ainda a revista regional, por isso a revista era o veículo de comunicação. Comunicação. E aqui em São Paulo, então, o José Hermílio de Moraes, pai, o Eurico Branco Ribeiro, o grande médico ambidestro, né? Que fez a grande conferência, a primeira conferência que reuniu todos os distritos brasileiros, que tinham na época 6, em 1946 aqui em São Paulo, cuja abertura foi no Teatro Municipal de São Paulo, e todas as reuniões plenárias foram no estádio do Pacaembu, que hoje está sendo reformado, né? E naquela época foi feito então esse encontro maravilhoso que está na história do livro do centenário, que nós tivemos a grande honra de ser chamado para contribuir, que está sendo distribuído hoje. Então foi feita a primeira reunião onde esteve todos os distritos rotários brasileiros, que naquela ocasião tinha somente 6 distritos. Então eu fui contratado lá depois de uma seleção de 2 ou 3 semanas para trabalhar na redação da revista Vida Rotária como office boy.
E aí tudo começou, né? Aí tudo começou. Aí eu comecei a entregar revistas, ir no correio, levar papelada, Brasil Rotário, levar porque naquele tempo tudo era por escrito, né? Mas a veia jornalística já pulsava nesse período. Já pintava. Não, minha profissão, na verdade, eu fui primeiro ser contador, eu me formei perito contador, mas porque eu comecei a trabalhar no escritório da revista Vida Rotária. Quando esse prédio foi inaugurado, como no dia 20 de outubro de 60, a Fundação de Rotarianos de São Paulo era uma diáspora. Os seus departamentos eram espalhados em São Paulo, em vários endereços. O Colégio Rio Branco era na Rua Doutor Villanova, que é perto na Vila Buarque, que é vizinha aqui de Higienópolis. A contabilidade era na Rua 25 de Março. A presidência era com Marcos Gasparian, que é o auditório onde está, que é o nome do auditório onde está havendo essa reunião de hoje do centenário, que está acontecendo agora, a sessão de encerramento, né? E também, então, do Eurico Branco Ribeiro, que era ele era o ícone daquela época, o rotariano que tinha escrito vários livros e que era amigo do Paul Lehrers, o único rotariano que tem memória de ir lá em Comely Bank, várias vezes em Chicago, por 3 vezes ele esteve lá em Comely Bank, amigo pessoal por correspondência, eles eram os amigos lá nos anos 40, 50, 60. Sérgio, tanto é que ele foi o aide dele quando o Paul Lehrers esteve com a esposa Jane, quando ele esteve em São Paulo no dia 8 de outubro de 36. Há quem diga que eu estive lá nesse dia, mas isso não é verdade. Agora, Serginho, são muitas histórias e parte dessa história do rotarismo brasileiro aqui em São Paulo, você compilou nesse livro aqui, né? Rotary Clube de São Paulo, 100 anos servindo a comunidade de 1924 a 2024. Eu queria saber rapidamente como que a ideia do livro foi concebida. Em que momento essa ideia nasceu? A ideia nasceu, aqui entrou, dando uma entrevista também, o nosso presidente 24-25, que está entrando aqui na sala, o Lívio Giosa. Ele que pensou em me chamar para escrever o livro do centenário. Aí fizemos uma reunião com o staff, com a comissão que já estava constituída, em março do ano passado, para fazer a pauta. Então eu levei a pauta, a sugestão, para fazer como seria o livro. Desde logo eu achei que eu não deveria ser o autor, porque eu ia 40% desta obra é feita pelos próprios companheiros do clube, que cada um contou sobre o respectivo capítulo, sobre os momentos especiais dos projetos exitosos do Rotary Clube de São Paulo. E fiz também, então, a 60% os textos também assinados por vários outros assuntos. Um deles que eu acho que, se você me perguntasse, que eu... já está antecipando a minha pergunta, tá vendo? Era a pergunta que eu tinha no roteiro, mas ele, como bom jornalista, já está antecipando a minha pergunta. Vai lá, Serginho. Foi a maravilhosa visita do Paul Lehrers, que chegou pelo navio Vitória, que ele chegou lá do Chile, né? De Valparaíso, que ele contornou lá a Terra do Fogo e chegou em Santos, né? No dia 7 de abril de 1936. E em São Paulo, antes ele passou em São Caetano do Sul, porque São Caetano do Sul, depois da Serra, para chegar aqui no Planalto de São Paulo, plantou lá na Cerâmica São Caetano um pau-ferro. A Cerâmica São Caetano nada mais era do que a empresa do primeiro presidente brasileiro de São Caetano do Sul, o Armando de Arruda Pereira, cujo museu está instalado aqui no 5º andar do edifício Rotary, que eu tenho a grande satisfação de ser voluntário e trabalhar nesse museu todas as quartas-feiras, das 14 horas até, às vezes até durmo no computador lá. Um dia, viu, Érica, eu fiquei lá, cochilei no computador e era feriado aqui no Colégio Rio Branco. Porque já posso imaginar o final da história. Pois é, precisou chamar segurança para me resgatar, porque não acreditavam que eu estava aqui no prédio, já era 11 horas da noite. Mas não é história de pescador. Pura verdade. Pura verdade. Serginho, fala para mim, foi difícil aí reunir esses colaboradores para o livro? Quais foram os critérios? Você já falou um pouquinho que cada um contou a sua história. A própria história do clube contemplou e favoreceu essa situação.
que os principais temas, os principais projetos do Rotary Club de São Paulo foram escritos ao longo do tempo, né? Por exemplo, o Clube de São Paulo foi o primeiro clube brasileiro que teve um espaço na mídia considerável. Isso em abril de 1936, quando o jornal A Gazeta era o jornal principal da cidade, né? Que era um jornal editado pelo grande Casper Libero. Sim, né? Tem o grupo, né? Casper Isso, Libero. exatamente. E então no dia 8 de outubro de 36 havia, como se fosse hoje o Covid ou outros era uma pauta quente, era um assunto factual. Era porque nós tínhamos aí uma epidemia de tuberculose. E a primeira campanha de saúde pública de um Rotary, não digo do Brasil, mas aqui em São Paulo, talvez São Paulo foi uma campanha a favor em cooperação com o governo do estado para cooperar para combater a tuberculose. E isso teve espaço na mídia. Imagine, na Gazeta, que era o maior jornal de circulação de São Paulo, e tem aqui o facsímile desse jornal. Agora, Serginho, não conta tudo não, porque as pessoas têm que conhecer essa obra maravilhosa, as pessoas têm que... Onde as pessoas podem encontrar a obra? O livro é cortesia do Rotary Club de São Paulo. Toda a tiragem, diga-se de passagem, esse jornal teve o apoio editorial de um dos projetos do Rotary Club de São Paulo, aquela história de que o criador fica maior que a criatura, né? Então o livro foi financiado, tivemos o apoio editorial da ESPO, né? Que é o ensino profissionalizante criado pelo Rotary Club de São Paulo para o primeiro emprego, isso está espalhado a ESPO no Brasil inteiro, né? Hoje é um dos grandes projetos do Rotary Club de São Paulo. Nós ficaríamos aqui assim por muitas e muitas horas conversando com essa enciclopédia, né, humana, essa pessoa, essa figura humana maravilhosa. Foi meu assistente da imagem pública no ano Rotário 2013, 2014. Trabalhamos muito, né, Serginho? Mas agora eu vou te desafiar, posso? Eu espero corresponder, né? Vamos lá? Eu quero conhecer um pouco mais, a gente quer conhecer, a audiência quer conhecer um pouquinho mais do homem Serginho. Um hobby. O hobby é leitura. Eu joguei muito futebol, né? Aliás, outro dia discutindo com o Lívio, ele também foi um jogador profissional, né? Eu não fui, eu fui amador, mas joguei muito. Mas eu era muito franzino, eu era muito maior do que eu era um pouco mais forte, né? Mas o pessoal me caçava, porque eu jogava na minha direita, no 1008, eu jogava razoavelmente bem. E eu estava com o meu tornozelo sempre inchado. Naqueles tempos, os ortopedistas eram muito ruins naquela época, e tinha uma mulher que era uma benzedeira, sabe? E ela ia benzer o meu tornozelo, que estava sempre inchado. Então, futebol e leitura, né? E amar a Jurema, acho que foi um hobby meu também. Um filme, Serginho? O filme que eu não esqueço jamais é o Vento Levou, né? Com a Vivian Leigh, o Kaka Gleibo, que é um livro que eu tinha acho que 12 anos, que é com aquela desgraça toda, com aquela música fantástica, né, do Susan Nigel, eu acho, que ela disse: amanhã será outro dia. Que maravilha. Amanhã será outro dia. Uma música? My Way, né? My Way, porque tem muito a ver comigo, essa Um pedido? Um pedido que o mundo consiga a paz que ainda não conseguiu, né? Que nós, com a ajuda do Rotary, possamos alcançar essa paz que é muito difícil. O suave nazareno ainda não foi atendido. Não foi. Se você pudesse descrever o Rotary em uma frase ou em uma palavra? Acho que é esse lema mesmo. O Rotary continua sendo esperança para o mundo. Esperança. E talvez será esperança e a certeza de quando a ideia rotária, quando os princípios rotários estejam mesmo espargindo como uma bênção. O grande amor da sua vida? A Jurema eu conheci, ela tinha 15 anos, a Jurema tinha aptidões musicais, né, porque ela foi professora de teclado, violão, soprano, né? E, por exemplo, com a Jurema, nós tínhamos um detalhe muito importante, que a gente trabalhava muito em encontro de casais, sabe? Eu trabalhei muito na Cúria de São Paulo, onde também tem livros lá religiosos, e sobretudo no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que o Santuário Nossa Senhora de Fátima, e honra Nossa Senhora de Fátima, construído lá em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, 1861, no alto, na colina do Sumaré, é o primeiro santuário construído no mundo, claro, depois de Portugal, né?
de 1936 e 1940. E a gente trabalhava muito no encontro de casais, no curso de noivos. Então eu falava meia hora, não acontecia nada, era absolutamente normal. Ela falava 5 minutos e o pessoal começava a aplaudir, sabe? É como você também. Todos têm o desejo de fazer isso. Serginho, agora para finalizar, a última pergunta. Qual o segredo de tanta longevidade, de tanta capacidade de memorização, de tanta energia, de tanta esperança? Esperança, sim. Eu, antes de conhecer, eu namorei com a Jurema há muito tempo, né? Assim, ela era praticamente uma menina, né? Foi uma mulher da minha vida mesmo, né? Eu acho que eu não era lá grande coisa não, porque era um fruto da cidade de São Paulo, né? Dessa cidade que eu aprendi a aprender lá, que eu aprendi para trabalhar. A cidade já era o que era, né? Ela estava começando a ser caótica, mas amo São Paulo, né? São Paulo é onde eu nasci, aqui na Rua da Consolação. O número era 1938, depois fomos lá para o Sumaré, né? Alto do Sumaré, lá anexo, muito perto da Igreja da Senhora de Fátima. E você perguntou que eu... Qual o segredo para tanta longevidade? O segredo Conta pra gente. É realmente ter perseverança. Perseverança em tudo. E saber que eu muita coisa não sei, ignorei muita coisa, claro, né? Em minha vida, mas que eu procurei ter esperança de aprender. E ainda ignoro muita coisa, né? Espero ainda aprender muita coisa ainda nesse tempo. Se você permitir, eu informar que eu tenho uma idade bastante avançada, né? Quer dizer, segundo os meus critérios, né? Hoje é dia 24, no dia 27 agora, próximo, daqui 3 dias, eu vou completar 86 anos de idade. Que maravilha! E outro dia recebi uma homenagem do Rotary Club de São Paulo e da Associação Paulista de Imprensa, onde eu também milito lá há muito tempo, né? E me deram lá uma placa de alpaca, né? Alpaca. Comemorando os meus 70 anos de militância rotária. Que maravilha! Porque é a pura verdade, né? Se nós somarmos de 1953, muito embora eu era ainda um peão, né? Peão não, durante 2 anos eu fui office boy. E depois, gradativamente, trabalhei como contador na Fundação dos Rotarianos, trabalhei como procurador nessa casa, fui assessor do José Hermílio de Moraes, filho durante muitos anos, né? Que é o grande José Hermílio, devia destacar aqui a família Hermílio de Moraes, não só Hermílio de Moraes pai, que foi um grande senador da República pelo seu estado natal, que é Pernambuco, mas o José Hermílio de Moraes, que foi diretor da Fundação de Rotarianos durante 45 anos, ocupando vários cargos, sendo que foi presidente durante 30 anos, de 1967 a 1997, quando ele foi então substituído pelo outro ícone do rotarismo brasileiro, que é o Eduardo de Barros Pimentel, que também ficou durante 16 anos e agora na RIT. É muita história guardada dentro dessa memória. Assim nós agradecemos. Muito obrigada, Serginho, pela sua participação com a gente. E Obrigado. Até a próxima. E aí, gostaram da nossa terceira sala de visita? Eu gostei. E acho que vocês também gostaram. Obrigado pela presença, obrigado por estarem assistindo, acompanhando, curtem, compartilhem e sigam nossas mídias sociais. Espero vocês na nossa próxima sala de visita. Um beijo no coração, fiquem com Deus.